Show de bola começa agora. Futebol! Esse time só tem fera, joga junto com a galera, bate bola com você. Seja no seu rádio, no seu carro ou celular. Aumente o volume. E pra comandar a festa, ele está chegando. Olá, muito boa noite, são 19h09 em Porto Velho e todo o estado de Rondônia. E a partir de agora, você que já nos acompanha através da Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso, a sua TV e rádio 100% digital. Você agora vai ficar com o programa Show do Esporte, ao vivo, em tempo real para você, aqui pela Rota Musical Brasil, hoje, segunda-feira, 12 de janeiro de 2026. Rapaz, já estamos quase no meio do mês de janeiro deste ano de 2026. Brincadeira, viu? Já está correndo demais aí, mas é assim mesmo, né? Temos que acostumar com esse tempo, do jeito que a coisa vai acontecendo. E você que vai nos acompanhar ainda, nosso muito obrigado, desde já o nosso carinho pela sua... acima de tudo, pelo seu respeito e acima de tudo por acompanhar o nosso programa Show do Esporte a partir de agora na Rota Musical Brasil. Você pode também acompanhar pelo site www.rotamusicalbrasil.com. Também só áudio lá no site, no portal rondoniense.com.br. Lá no rodapé tem o sinal, tem o rádiozinho da Rota Musical Brasil. Você também pode acompanhar posteriormente o programa pelas páginas dos Facebook e também pelo YouTube J Lima-PVH. Hoje teremos aí os destaques do Campeonato Rondoniense, muitos destaques. E os principais destaques do programa de hoje, Ricardo Adir, boa noite. Boa noite, J Lima, boa noite nossos ouvintes da Rota Musical Brasil. E nós temos bastante destaque, Lima. Os principais hoje, no caso, é a tática, né, derrota da Raposa, né, sobe derrota e está eliminado da Copinha. A Raposa foi eliminada da Copinha, né, uma notícia triste aí para os rondonienses. Nosso time foi eliminado. Também temos aí a contagem regressiva do nosso campeonato rondoniense que já está batendo na porta. Logo, vamos ter nossos times aqui de Rondônia jogando no estádio Luiz Ferreira, em Rolim de Moura e outros estádio de Rondônia. Também temos o Itapuense, o time feminino de Itapuense, que vai estrear no campeonato feminino. O Itapuense que vai estrear no campeonato brasileiro feminino, né? O Itapuense, o único time aqui de Rondônia que vai participar aí do Brasileirão Feminino. São 19h11. Vamos ao nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com todos esses destaques e muito mais informações sobre o nosso futebol do estado de Rondônia e também do Brasil. Por que não? Tivemos campeonato pernambucano, campeonato carioca e se no decorrer do tempo a gente vai destacando aí, trazendo resultados para você, torcedor que acompanha a Rota Musical Brasil, o seu programa Show do Esporte a partir de agora. Vamos ao nosso intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, galhos, quadrados, brancos. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado,
portas de madeira mista, madeirite. A Aí Madeireira depois, Novo Horizonte fica localizado eu vou falar. na Rua Petrolina, E se o União tivesse 10535, no Olha aí, ó. bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, É o Brasília que dobradiços, classificou. fechadura, Fez os mesmos prego 4 da telha 5 milímetros, parafusos para telha 5 União milímetros. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 Deixar milímetros, telha fazer a comum, parte telha dele. ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam um açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 99986-3575 e 99275-6617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. Show de esporte pela Rota Musical Brasil, a sua rádio e TV 100% digital. Você nos acompanhando através do YouTube, através da página do site da Rota Musical Brasil, www.rotamusicalbrasil.com, e também, posteriormente o programa, você pode nos acompanhar por vários, pelas redes sociais aí, Instagram, Facebook e também o YouTube JLima-PVH. Lá na página do J Lima, no Facebook, na página do Show do Esporte, na página também da rede social do Ricardo, enfim, também na página do Facebook também da Rota Musical Brasil. Você só não assiste o programa se não quiser, meu amigo. Se você se assinar, eu não quero assistir esse programa, aí você não vai assistir mesmo, viu? Mas muito obrigado pelo teu carinho, muito obrigado por estar nos acompanhando de onde você estiver. E você pode participar também aqui do programa e Show do Esporte, que é ao vivo. Você pode ligar, deixar uma mensagem de texto através do WhatsApp 699-9334-6813. É isso? Tô certo? 6813. Aí você pode também deixar um áudio. Ou se você quiser participar ao vivo, alô meu amigo Cabral, presidente da equipe do Itapuense,
se também não chegou ainda, né, porque ele chegaria aqui a Porto Velho amanhã, mas tem muita novidade sobre a Itapuense, inclusive a reformulação, a reestruturação e uma construção, digamos assim, do estádio lá de Itapuã do Oeste. 2 milhões de emenda parlamentar para reestruturar e melhorar as condições do estádio. Itapuense pode ainda, quem sabe, jogar a Copa do Brasil lá no estádio. Cabral, se estiver nos assistindo, né, se estiver nos acompanhando, você pode ligar para o 6999334. É isso? Estou certo ou errado? 99334-6813. Exatamente, 9334-6813. Aí você pode ligar através do WhatsApp, uma chamada de vídeo, e você vai participar ao vivo aqui no programa Show do Esporte. Mas vamos começar falando da Copa São Paulo de Futebol. Júnior e Ricardo. A Copa São Paulo de Futebol, né? Teve uma situação chata para Rondônia, né? Nosso time que estava presente lá sofreu uma derrota para o Real Brasília. O Cafarense perdeu de 3-0 para o Real Brasília. E também no outro jogo da Copa São Paulo, tivemos o resultado do São Carlense perdendo para o Santos por 2-1. Vamos ver os gols de União Cacoalense e a equipe do Real Brasília. Os dois, como a gente falou na sexta-feira aqui, estavam com 1 ponto ganho. União Cacoalense só precisava vencer. Pode colocar na tela os gols. Tá aí o primeiro gol da equipe do Real Brasília, né? Fazendo Real Brasília que deu 3-0 pro União Cacoalense, né? Fez 1-0. Depois, com esse golaço aí fez 2-0. Nessa foi um pênalti, né? O zagueiro da equipe do União Cacoalense derrubou o atacante. Pênalti para a equipe do São Carlense. Foi o segundo gol, já foi no segundo tempo. E aí o São Carlense aumentou o placar para 2-0. E depois tivemos aí o terceiro gol, né? O cobrança, né, indefensável para o goleiro. E no terceiro gol aí, tivemos aí o terceiro gol, nesse cruzamento aí também, o toque de cabeça sozinho no meio da área. Você vê aí a falha de marcação que não existiu nos dois jogos anteriores. E eram 2 jogadores em cima, hein, Luima? Então, o jogador entrou por trás ali, né? Uma coisa que chama atenção, o União Cacoalense só precisava vencer o jogo. Só precisava vencer. E na minha opinião, o Real Brasília, ele não estava no mesmo nível da equipe do União Cacoalense. Ele vinha de derrotas, ele não... eu assisti, tinha jogado bem os duas partidas antes, né? Não tinha jogado bem as duas partidas, né? Apesar do empate com o São Carlense. Mas o que a gente viu? A gente viu um União Cacoalense apático, né? Parece que não acordou para não entrou em campo, na linguagem popular. Não entrou em campo e terminou aí perdendo de 3-0. Se vence o jogo, como a gente cogitava aqui, como a gente fez essa colocação que só precisava vencer e deixasse os outros, o Santos lá e o São Carlense se virar, porque com certeza o Santos era a equipe favorita para vencer a partida, como venceu, né? A União Cacoalense terminou aí entregando de mão beijada. O que aconteceu? 2 primeiros jogos, muito diferentes, tecnicamente, taticamente, os jogadores dedicando ao jogo, né? Dedicando o jogo. E nessa partida contra o Real Brasília, que precisava jogar só o que jogou contra a equipe do Santos, toma 3-0. E o pênalti, o segundo gol, um pênalti ali que não tinha necessidade, que tinha um marcador com 2 marcadores, né? O rapaz, o zagueiro derrubou o atacante, deixou mas aquela tinha famosa 2 jogadores alavanca, atrás, né? E o terceiro gol, cara, no meio de 2 zagueiros ali, entrou por trás sozinho. Um detalhe no terceiro gol, a bola foi cruzada, ela foi lá no segundo pau, ninguém marcou. 2 jogadores o atacante cabeceou para baixo, para o meio da área, a bola entre o goleiro e o zagueiro, e aí não tinha ninguém marcando o centroavante, que também tocou de cabeça para o fundo do gol. Mas vamos ver aí como foi. Se o União Cacoalense tivesse vencido,
estava classificado. Botar o Porque Santos olha no o que resultado. aconteceu no jogo do Santos. Santos e São Carlense. Veja aí. Tivemos aí a vitória do Santos. Ó, esse é o primeiro gol. O São Carlense saiu na frente, dando um susto, né, na equipe do Santos. Um golaço desse jogador aí. Ele toca, o jogador tropeça, ele, com calma, categoria, tira do goleiro do Santos e faz 1-0. Um gol bem feito, né? Aí nesse lance aí, um lançamento profundo, o zagueiro bobeou, nem o zagueiro, nem o goleiro chegou, o atacante tocou para trás e aí o jogador do Santos só teve o trabalho de empurrar para dentro do gol. Olha aí, ó, o cruzamento, ó, o zagueiro. O zagueiro esperou o goleiro, o goleiro esperou o zagueiro. Ele não fez nada, terminou entregando o ouro. E nesse terceiro gol aí, olha essa falta desse jogador, dessa batida desse jogador. Olha essa batida onde essa bola entrou. Que categoria desse jogador, viu? Ela entrou no cantinho. Onde o pessoal fala ali, na bucha do gol, né? Exatamente. Ali não pega de jeito nenhum. Na bochecha da rede. Na bochecha ali. Fazendo 2-1 a equipe do Santos sobre a equipe do São Carlense. Com esse resultado, o São Carlense foi eliminado. Porque ficou com apenas 2 pontos. A equipe do Real Brasília foi a 4 pontos e está classificado para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Fundamental, o time de Rondônia está tão bem, né? Nos primeiros jogos. Foi uma das melhores chances, né, em termos de... no último jogo, o que você precisa para passar? Na minha opinião, nos últimos anos, foi a melhor oportunidade que Rondônia teve em termos de ir para a última rodada com muita chance de classificar. E terminou não acontecendo. Lembra que sexta-feira eu falei aqui, será que estão esperando o União ser eliminado para vir para o campeonato estadual? Se for isso, tem muita coisa por trás aí conversada, viu? Mas espero que não. Eu espero que não. Eu espero que, até porque eu não acredito que a diretoria do União Cacoalense vá colocar um time todo de base para disputar um campeonato que hoje vale a pena você disputar. São 3 vagas na Copa do Brasil. São 2 vagas na Série D e 2 vagas na Copa Verde. É muito dinheiro em jogo, né, Lima? É muito dinheiro em jogo, então você tem muita chance. O campeão e o vice, né? E o terceiro colocado, de 7 times, 3 tem a oportunidade de chegar a essas competições nacional, Copa do Brasil, Série D e a Copa Norte, que termina sendo aí a disputa da Copa Verde junto com o Centro-Oeste, posteriormente os 2 campeões. Então é isso, Copa São Paulo, mais uma vez, Rondônia não passa e o estado continua sem ter um time que avance da primeira fase do campeonato da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos esperar que em 2027, vamos ver quem será o representante agora em 2027, com o campeão estadual sub-20 desse ano. Vamos aguardar o campeonato, né, quando vai acontecer, e aí nós saberemos quem será o representante de Rondônia na Copa São Paulo em 2027. Porque 2026, tchau, tchau, já foi. Esse time do União Cacoalense é o que vai representar agora o futebol do estado? Não, ninguém sabe. Tá meio incógnito, tá no ar. O União Cacoalense é o único time que não apresentou, que a gente não sabe de nada. A gente vai falar disso no terceiro bloco, do campeonato estadual. Esse time aí é o que estava disputando a Copa São Paulo. Certo. Exclusivamente a Copa São Paulo. Então, é um time de categoria sub-20, categorias de base. Então, ele foi montado e foi o time que foi campeão rondoniense do sub-20 nesse ano de 2025. 19 horas e 27 minutos. Vamos a um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta falando muito mais de esporte, futebol aqui para você na Rota Musical Brasil e o seu programa Show do Esporte.
precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caibos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! A empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à indústria de polpas Zanata. É aqui, na indústria de polpas Zanata, onde elas embalam o açaí delicioso prontinho para servir. Que polpas? 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 992-756617. A indústria de polpas Zanata está em 3 endereços: na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. 4 minutos, 31 minutos, melhor dizendo, e nós já estamos de volta aqui na Rota Musical Brasil, a Rota para o Sucesso, com o seu programa Show do Esporte, apresentado toda segunda e sexta-feira, sempre nesse horário, das 19 horas, horário aqui de Rondônia. E nesse segundo bloco, nós vamos iniciar voltando falando, na sexta-feira nós tivemos a estreia aqui do programa, e o Elcinho, né, jogador nosso aqui do Raiz, né, que estava no Japão, ele se despediu lá do Tokushima, né, do Tokushima, lá do Japão. E a gente tem um vídeo, a gente prometeu a ele que ia passar esse vídeo aqui, os melhores momentos dele no Tokushima, no futebol japonês, né, a expectativa dele é voltar, mas enquanto ele não volta, a gente vai homenagear o Elcinho também, e todos aqueles que gostam do futebol do Elcinho, com esse vídeo da despedida dele do Tokushima. Roda aí.
1.000 gols, né? Eu acho que é 1.000 gols. 1.000 gols. Né? Então, E o Elcinho, pelo que nosso bate-papo na sexta, ainda esse tem daí uma não, situação, ainda não. ainda tem uma situação em que ele possa retornar ao Japão. Exatamente. Ainda está uma negociação, não está nada definido Tá bem pertinho do Remo, viu? Tá mais pro Remo do que pro Tokushima? Não, eu gostaria que fosse aqui no Brasil e fosse pro Remo. Pro Remo, né? Mas tá em aberto, a negociação com o Elcinho. Vamos aguardar tá para ver tá, o que é que vai acontecer. O Japão retorna pro Japão ou vem pro clube do Brasil e parece que há uma negociação aí com o Remo, né? Não, nada. Ele negou, ele falou. Não tem? Ele disse que era o melhor time hoje para se jogar no Brasil. O Remo está na Série A, né? Saiu da B pro Ele esteve lá hoje. no início da carreira, né? E 30 anos depois o Remo vai para a Série A e é o melhor momento, como ele falou. Hoje, o melhor time para se jogar aqui na região norte é a equipe do Remo, por estar na Série A do Campeonato Brasileiro. Como você citou, após 30 anos, né? Ninguém sabe. Pode estar encerrando sua carreira, encerrando no futebol fora do estado de Rondônia. Porque o Elcinho já deixou bem claro, né? Bem claro, que no dia que encerrasse a sua carreira no futebol, lá fora, ele encerraria definitivamente a sua carreira jogando um campeonato rondoniense pela equipe do Gênesis, que foi quem ele projetou. Foi de onde ele saiu para deslanchar aí no futebol brasileiro e pelo mundo. Então, o Elcinho, no momento que ele deixar de jogar futebol lá fora, né, nos grandes clubes, e ele disser, vou encerrar minha carreira, ele encerra jogando o campeonato rondoniense, e isso vai valorizar a equipe do Gênesis, e olhe lá, né, porque a paixão que o Elcinho tem pelo Gênesis, e seu Eudes também, que é o pai dele, o Gênesis pode ter uma mudança muito grande a partir desse momento que vai ser tão esperado, inclusive pelo próprio torcedor da equipe do Gênesis. O Elcinho não joga muito, né? O Elcinho está com uma idade boa ainda, não está com idade elevada, mas é um profissional, muitos times aí estão de olho. Eu acho que se não for pro Japão, pro Remo, tem outros times aí interessados, já que ele passou pelo CRB também, tem um fã-clube muito grande, o pessoal lá do CRB gosta muito do Elcinho, né? Mas menores, com certeza, o Elcinho vai ter aí, e ele é um cara, tem um pensamento positivo, o pai dele também é um dos empresários dele, vai saber conduzir o caminho do Elcinho, com certeza, aí, por caminhos muito bonitos. Vai continuar, né, no caso. E dando sequência aqui ao nosso programa Show de Esporte, nós temos vem aí o Campeonato Brasileiro Feminino A3. Rondônia tem representante, e o representante é um caçulinha da Federação de Futebol, do futebol rondoniense feminino, e o atual campeão, Ricardo Adir. Itapuense, você acabou de citar, um time novo, né? Time feminino, vai estar se preparando para o Campeonato Feminino Série A3. A previsão do início desse campeonato é no dia 31 de março. 31 de março é o Campeonato Feminino na Série A3, no qual o Itapuense vai estar participando. E serão 32 equipes, né? Tem 32 equipes que participarão desse campeonato com o formato assim. Terá a primeira fase com turno e retorno. Primeira fase, turno e retorno, né? Serão divididos em grupos. Em grupos, né? E a primeira fase é turno e retorno. Em seguida, a fase do mata-mata. A segunda fase é a fase do mata-mata. E vai chegar até as oitavas de finais. E o acesso nessa quarta, depois das oitavas, as quartas, né? As 4 melhores equipes vão participar. Vão garantir aí. Os semifinalistas garantem a vaga, garantem o acesso para a Série A2 do Campeonato Feminino em 2027. Exatamente. Então o formato ficou bem dividido em grupos, né? Não, ainda não está formado. A CBF ainda vai divulgar, né, os grupos. Os grupos não estão só o formato, os grupos não. O formato sim, já está formado. Será de grupos. As 32 equipes serão divididas em grupos que jogarão a primeira fase em jogos de ida e retorno. E vai e vem. Pode ser 8 grupos de 4, pode ser 4 grupos de 8,
A CBF ainda não definiu qual a quantidade de clubes por grupo, nem os grupos. Só tem os times, são 32 equipes. Está definido que a fórmula vai ser essa, o formato é esse. Então, o campeonato começa dia 21 de março, é a previsão para início. Então, o Itapuense, que o presidente, o Cabral, já iniciou a montagem novamente, o Edilcinho continua como treinador, várias jogadoras já foram anunciadas novamente para continuar no clube para esse Campeonato Brasileiro Feminino A3. Agora, sabemos que é um campeonato difícil, então Cabral se entusiasmou muito, né? E o local, vai jogar onde? Olha, não tem nada ainda definido, isso é uma questão de diretoria. Porém, eu vi algumas informações, inclusive na rede social do próprio presidente Cabral, lá de Itapuã do Oeste, onde, inclusive do próprio prefeito e sua equipe, um vídeo, onde eles falam da reestruturação, ou mesmo uma construção, porque vão construir vestiários, murar todo o campo que tem lá, que é um campo já gramado, melhorar as instalações, melhorar os vestiários, iluminação, né? Enfim, vai ter uma reestruturação completa esse estádio lá de Itapuã do Oeste. E tem 2 milhões que foram de emendas parlamentares da deputada federal Cristiane Lopes, a mesma que destinou 42 milhões para a construção da arena do estádio Aloysio Ferreira, que até agora nada, ninguém divulga nada. E quando a gente busca informação, também não obtemos nenhum retorno, né? Pelo menos a última informação que eu sei sobre essa questão da licitação das empresas, teve 12 empresas que venceram e agora já tem a informação, a última que eu recebi, é que a CEOSP está fazendo agora a formalidade do contrato com a empresa vencedora. Mas também não falam quem foi a empresa vencedora, né? Mas a gente vai buscando informação para o torcedor, porque essa informação não é para J. Lima, essa informação não é do Ricardo, essa informação não é do Josimar, essa informação é para o torcedor. O torcedor que precisa saber como está, como vai ficar, de que forma as coisas estão acontecendo. Como esse dinheiro vai ser investido, né, Lima? Já tem. Agora, quando vai ser iniciado? Como é que está o contrato? Qual foi a empresa vencedora? Está fazendo os trâmites de formalidade de assinatura do contrato com a empresa. Pô, e vai até quando? Que empresa é essa? Então é uma coisa, parece que é tudo na base do sigilo, ninguém quer falar nada, essas coisas. Aí depois falam assim, mas ninguém fala nada. Fala, a gente vai buscar informação. Quando eu falei da questão da iluminação, alguém colocou lá no meu, na matéria, em uma matéria que eu vi, o cara falou, por que não procuraram lá o Acejo do Céu? E vocês foram procurar quem? A reportagem foi procurar quem? Procurou a quem de direito. Só que as respostas nunca chegaram. As pessoas que poderiam dar informação também não deram informação. Mas nós fomos atrás. Continuamos buscando a informação até que a semana passada a gente trouxe essa informação também em primeira mão, postada tanto no portal da Amazônia, no LS Sport, no portal rondoniense, na página do LS Sport, como também na página do Show do Esporte, o que realmente aconteceu com as luminárias. Voltaram, já estão nas torres do estádio Aloysio Ferreira novamente, e acredito que até quarta, quinta-feira, elas estarão funcionando em plenas condições, 100% funcionando na sua totalidade, de 36 LEDs, né, luminárias de LEDs, que foram recuperadas, foram levadas para manutenção e retornaram, estão aí. Custa dizer que aconteceu isso?
Não, olha, custa dizer que nós tínhamos a garantia, nós tiramos e vai voltar. Agora, se não falar isso, é mistério. É mistério. Qual é o mistério? Então a gente está aqui não é para falar mal, criticar. A crítica, eu entendo ela de duas formas. Para mim, crítica só existe uma. A crítica construtiva, para mim não existe. Crítica destrutiva, para mim não existe. Existe a crítica. Agora, de que forma vai a crítica? Ela vai de uma forma sarcástica? Ela vai justamente para te sacanear? Quando você faz uma crítica, você tem que também mostrar a solução, mostrar o caminho e por que aquela crítica está sendo feita. Esse é o meu entendimento. E falando ainda do Itapuã, esperamos que esse dinheiro, esses 2 milhões, Itapuã comece aí uma nova fase também no futebol, porque Itapuã está merecendo. Agora já tem um time feminino representante de Itapuã do Oeste, a 100 quilômetros aqui de Porto Velho, que vai representar o estado na Copa do Brasil de Futebol Feminino A3. É impressionante, né, Lima? Que o município, não desmerecendo o Itapuã, mas é um município pequeno, né? Com um time representando o estado de Rondônia, não desmerecendo Itapuã, longe de nós do programa, desmerecer a cidade de Itapuã, mas para ver como é que está a situação. Pelo contrário, né? O que o Cabral fez, sim, certo? É motivo de elogios, né? Ele montou, pode-se considerar a melhor, é uma seleção, escolheu uma seleção. Jogadoras que jogaram Copa do Brasil, que jogaram campeonato estadual do Rolim de Moura, jogadoras que são acostumadas a ganhar título, como a Monique, jogadoras com bagagem, digamos assim. Jogadoras que conhecem. A Karen jogou o Campeonato Brasileiro, a Monique nem se fala, campeã várias vezes aqui, Mato Grosso, Rondônia, Acre, entre outras jogadoras também que estão lá, Angelina e outras que estão lá, todas elas, né, são jogadoras com bagagem, como você mesmo falou, jogadoras com experiência, para mim as melhores que tem no estado. Tem gente que critica algumas jogadoras dessas, pelo contrário, enquanto não surgir outras jogadoras no mesmo patamar, o mesmo nível técnico dessas jogadoras, elas vão continuar sendo ainda os destaques do futebol feminino no estado de Rondônia. Olha só que legal, né? Itapuã, um município pequeno, com um time que pode dar problema lá na frente para os outros times. Mas vamos torcer que o Itapuense aí seja um time que represente Rondônia, represente muito bem o nosso estado, nosso tão querido estado. Se não der tempo dessa reestruturação, eu acredito que não vai dar. O Itapuense, ele vai vir jogar em Porto Velho. Ele vai vir jogar no Aluizão. Então, caso o estádio lá deles, com essa emenda parlamentar, não consiga fazer um término. Não vai conseguir. É muita coisa para você conseguir fazer uma reestruturação, buscar laudos da CBF, que não são poucos, certo? Então, assim, vai construir? Vai. Vai servir para... quanto tempo vai essa... Tem a questão da licitação, né, que demora aí em torno de 6 meses, a gente sabe disso, né? Então, lá para o meio do ano, deve começar toda a construção lá no estádio, lá em Itapuã do Oeste, desse estádio, e aí a gente no final do ano, ou no início do ano que vem, aí a gente pode ter um estádio em condições de receber essas competições, inclusive nível nacional, lá na cidade de Itapuã do Oeste, e o itapuense representar a cidade e o estado lá mesmo. Mas acredito que a Série A3, o Itapuense, que é a Desportiva Itapuense, deve jogar aqui no estádio Aloysio Ferreira. Até porque aqui do lado, né? Nosso aqui do lado, né? A estrutura melhor, né? É ótimo. Para receber os times que estão vindo de fora para a competição, né? Acredito até, e a gente vai tentar essa semana ainda, quem sabe, uma entrevista com o Cabral, ou trazê-lo aqui quando ele estiver disponível aqui, um dia do programa aqui na cidade de Porto Velho, e a gente vai trazer ele para saber disso. Provavelmente ele esteja trabalhando com a diretoria dele para montar uma logística aqui em Porto Velho, né? Para facilitar o trabalho da comissão técnica, o trabalho da diretoria, enfim, minimizar menos custos, né? Para
a equipe. Mas acredito, na minha opinião, pelo que a gente se apresenta no momento, a Desportiva Itapuense deve jogar o Brasileiro A3 com o mando de campo, sendo aqui na capital, no estádio Aloysio Ferreira. Essas meninas que você citou, Monique, Companhia Limitada, são quase todas de Porto Velho. São todas aqui. Então a Monique, Angelina de Cacoal, não são todas aqui. Uma ou outra que é de fora, mas... Não, uma ou outra não. Tem jogadoras, uma base lá do Rolim de Moura, que trabalhou com o Edilcinho. Tem jogadoras lá de Vilhena, que trabalharam com o Edilcinho. Tem jogadoras de Cacoal. É uma seleção. Escolher as melhores jogadoras a dedo. A dedo. Certo? Então essas jogadoras, a maioria também jogou no Real Ariquemes, tanto na Série A3 como na Série A2. Já tiveram uma profissionalização maior, né? A2, né? Já tiveram aí uma experiência muito grande. Né? Então, o Cabral, a sua diretoria, e o Edilcinho, que também um detalhe com relação ao Edilcinho, o jogador Edilcinho, foi um craque no futebol, lá em Vilhena, jogou em vários clubes aqui no estado, e parou de jogar e começou a trabalhar como treinador de categorias de base. E agora ele se dedicou totalmente como treinador do futebol feminino. Foi campeão pelo Rolim de Moura. Depois foi disputar o campeonato mato-grossense, uma base daqui do time que ele foi campeão lá de Rondônia, lá, que disputou inclusive a Copa do Brasil, né? Disputou a Copa do Brasil, jogou contra o Curitiba, foi desclassificado contra o Curitiba. Então o Edilcinho já tem uma experiência também nessa parte do futebol. Uma expertise muito grande no futebol feminino. Certo? E é onde ele tem se dedicado e montou essa equipe aí, junto com a diretoria, junto com o presidente Cabral, lá de Itapuã do Oeste, que o Cafu, o nome dele é Cafu, chamam ele de Cafu. Ele foi jogador de futebol. Sim. Aqui em Rondônia. Inclusive jogou na Jaruense. 19 horas e 58 minutos. Mas é um intervalo. 53. Eita, tô aumentando, né? Tô comendo aí 5 minutos. Aumentou 5 minutos, 53 lá, então, né? Vamos lá. 19 horas e 53 minutos. Vamos a mais um intervalo comercial. Daqui a pouquinho a gente volta falando daquilo que está a contagem regressiva. Contagem regressiva do nosso campeonato rondoniense, com 7 times, hein? Daqui a pouquinho, quando a gente voltar, o destaque vai ser a Série A do Rondoniense. Alô, amigos e clientes, você que precisa construir e reformar, venha para a Madeireira Novo Horizonte. Aqui você encontra tábuas, ripas, madeira para escoramento. Você também que precisa construir, você vai encontrar vigas, caipos, quadrados, prancha. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também vai encontrar para começar e concluir a sua obra. Aqui você também vai encontrar portas de compensado, portas de madeira mista, madeirite. A Madeireira Novo Horizonte fica localizado na Rua Petrolina, 10.535, no bairro Mariana. Aqui você também tem pregos, dobradiças, fechadura, prego para telha 5 mm, parafusos para telha 5 mm. Aqui na Madeireira Novo Horizonte você também agora tem caixas d'água, telha 5 mm, telha comum, telha ondina. Também estamos trabalhando com coluna e treliça. Então não deixe para amanhã o que você pode comprar hoje. Aqui você encontra o que você precisa para começar e concluir a sua obra. Telefone 9260-2551 e faça o seu orçamento com a Euciene ou venha para a Madeireira Novo Horizonte. Venha! Empresa ou seu pequeno negócio precisa personalização visual? Então procure quem entende do assunto. Ueda Artes. Na Ueda Artes você encontra cartão de visita, panfletos, adesivos personalizados, banners, fachada, camisetas e tudo que você precisa para sua empresa em comunicação visual. Ueda Artes, Rua Almirante Barroso, 2289, entre Rafael Vaz e Silva e Guanabara. Se preferir, ligue 9285-2470. O
Polpas Zanata, as mais deliciosas polpas de fruta da região norte. Bem-vindo à Indústria de Polpas Zanata. É aqui, na Indústria de Polpas Zanata, onde elas embalam um açaí delicioso prontinho para servir. Que Polpas, 3214-3030, 3219-0844, 999-86-3575 e 992-75-6617. A Indústria de Polpas Zanata está em 3 endereços, na Alexandre Guimarães, na Jorge Teixeira e na Jaguarana. Atenção Rondônia, Amazonas e Acre. A Grambex Grama Sintética tem se destacado no mercado com seus serviços e produtos. Contratei a Grambex e estou muito satisfeita. E a grama sintética colocada no clube foi um trabalho impecável. Fiz uma grama decorativa aqui para nossa empresa e me surpreendi com a durabilidade. Grambex Grama Sintética. Confira nossa promoção. Grama esportiva a partir de R$ 36,90. Temos também gramas decorativas a partir de R$ 42,00. Mais de 100 campos construídos desde 2010 no mercado. Grambex Grama Sintética. Tele WhatsApp 69 99983 5757. Chegou o mês das férias. E você, vai viajar? Então faça uma revisão no seu carro antes de pegar a rodovia com tranquilidade e segurança. A Oficina Mecânica Saara te aguarda com profissionais qualificados para fazer a revisão do seu carro. Segurança, qualidade no serviço e preço sem susto. Motor, freios, caixa de marcha, câmbio, troca de óleo, suspensão e muito mais na sua revisão. Venha fazer um orçamento sem compromisso e descubra que a Saara é a melhor solução para deixar seu carro impecável para sua viagem de férias. Estamos na Avenida Raimundo Cantuária, número 3312, Agenor de Carvalho, subesquina com a Rua Uruguai, em frente ao posto de combustíveis, aqui em Porto Velho. Agende sua revisão. 699-9292-4945. 37 minutos. Já estamos de volta aqui com o seu programa Show do Esporte na Rota Musical Brasil, rádio e TV 100% digital. Você fala assim, a Maurina está falando rádio e TV? Sim. Se você quiser só ouvir, baixe o aplicativo da Rota Musical Brasil. Você vai lá na Play Store e coloca lá, Rota Musical Brasil. E aí você baixa o aplicativo. Quando você baixar o aplicativo, está escrito lá, rádio. Você só vai ouvir e não vai ver. Você vai ouvir como se você estivesse na rádio. Pô, mas tem a TV aqui de lado, eu quero ver a TV, eu quero ver o estúdio, eu quero ver o programa pela TV. Você vai lá e clica e é isso que você está nos acompanhando aqui agora. Né? Você vai assistir a TV e ela já abre Full HD, já abre na horizontal, não tem esse negócio de estar virando o celular. Né? Então, baixe o aplicativo da Rota Musical Brasil e se delicie, inclusive com a programação da Rota Musical Brasil. Tem um cara aqui que é pela manhã. De que horas mesmo, cidadão? Das 7 às 9. Você sabe que é esse cara Rota aí? Sertaneja. Esse é o Sonoplast, é o proprietário, ele é tudo, meu amigo. E além do mais, é um comunicador do programa. Como é o nome do programa, Josimar? Nosso programa é o Rota Sertaneja. Rota Sertaneja, das 7 da manhã até as 9 horas, todos os dias de segunda a sexta, não é isso? Muito bem. De segunda a sexta-feira, nosso Rota Sertaneja vai ao ar de segunda a sexta, das 7 até as 8, é só pela rádio. E a partir das 8 horas, ao vivo na rádio e na TV Rota Musical Brasil. Então tá aí, então, tem muitas coisas, muita programação boa aqui na Rota Musical Brasil, de segunda a segunda. Né? E voltando aqui com o nosso programa Show do Esporte, nesse terceiro bloco. Último bloco, né? Nós vamos falar agora, porque temos aí 5 dias, contagem regressiva para o início do Campeonato Rondoniense Série A 2026, Josimar. É o Campeonato Rondoniense Série A, meu caro Ricardo Adi, você que está nos acompanhando, né, seja pela TV ou seja também ouvindo pelo rádio, o Campeonato Rondoniense está aí batendo na porta. Sábado
inicia o Campeonato Rondoniense Série A Sicredi 2026, com 2 jogos. O terceiro jogo, a primeira rodada, vai ser fechada no domingo. Mas vamos falar dos clubes. São 7 times que irão disputar o campeonato. A fórmula de disputa, primeira fase, todos contra todos, jogos de ida e volta, e classificando-se aí os 4 melhores primeiros colocados por pontos ganhos. Farão uma semifinal e depois saindo aí os finalistas do campeonato. Detalhe, o campeão e o vice, e mais o terceiro colocado, garante vaga na Copa do Brasil em 2027. O primeiro, o campeão e o vice, também garante vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e na Copa Norte. Então, é muita competição nacional que envolve muito dinheiro. Quem for para a Copa do Brasil, só na Copa do Brasil, as 3 equipes, cada uma vai faturar aí em torno de quase R$1 milhão só pela participação na primeira fase. Entrou no campeonato Copa do Brasil, já vai com R$1 milhão no bolso. Ou seja, se ele for campeão, vice-campeão ou terceiro lugar, já vai com a bagatela de R$1 milhão para participar da Copa do Brasil. A Copa do Brasil, você passando de fase, já de 1 milhão vai para 7, depois vai para... sucessivamente. Depois de 1 milhão vai para 2 milhões, dependendo do que a CBF divulgar de cotas para esse ano 2026, né? 2027, né? Deve aumentar em relação a esse ano de 2026. Esse ano já deve ir, acredito, para 900 ou R$1 milhão, a primeira fase. Então vamos aguardar para poder a gente trazer aqui oficialmente esses números financeiros da Copa do Brasil. O valor final do ganhador de 2025, que foi o Corinthians, recebeu 77 milhões por ser o campeão. Só por ser o campeão foi 77 milhões. Mas a cada vez que ele passava de fase, ele ganhava também uma bagatela. Esses 77 milhões é somado, viu? Não, foi só o valor final. Só o valor final? Final da premiação, 77 milhões. No qual aí desses 77 ele praticamente não ficou nada. Ficou devendo 40 milhões de jogador. A própria Caixa Econômica Federal Caixa tomou, deixou lá 35 milhões. Muito dinheiro. Os outros 30 milhões 40, era de um jogador. É muito complicado esse dinheiro que o Corinthians ganhou, mas pagou um pouquinho da sua dívida, né? Mas vamos saber como vão as equipes para o Campeonato Rondoniense Série A? Vamos começar falando pelo atual campeão, a equipe do Porto Velho. Porto Velho que começou a contratou jogadores ainda o ano passado, mas já tem o primeiro jogador no BID. Ainda também o primeiro jogador que foi inscrito para o Campeonato Rondoniense 2026 foi inscrito ainda em 2025, que é o goleiro Digão. Foi o primeiro jogador inscrito ou renovado o seu contrato para esse ano de 2026. Então quem assinou agora, quem saiu agora no BID não foi o primeiro, já foi o segundo em diante, né? Mas o Porto Velho, né, que contratou praticamente, começou a treinar em dezembro, né? Tá aí algumas imagens da própria rede social do clube, né, de treinamentos ainda o ano passado, em dezembro, onde a equipe praticamente é a mesma dos últimos 3 anos. 3 ou 4 jogadores diferentes para essa disputa do Campeonato Rondoniense, mas a maioria, França, Digão, Sérgio, Lucas Bala, muitos jogadores, né, que estiveram nesses últimos 3 anos, são jogadores que voltaram para a disputa do Campeonato Rondoniense deste ano de 2026. O Porto Velho tem uma vantagem, é um time que já se conhece há 3, 4 anos, já ganhou 3, 4 títulos. O Porto Velho tem uma vantagem por quê? Porque ele foi final, né, da Copa do Campeonato Rondoniense, que foi em dezembro, praticamente, com a União Capanense, né? Então, os jogadores estão vindo de dezembro, estão praticamente no meio de janeiro, estão aí com a base firme, os treinamentos em dias, né? E tá aí com a preparação
na minha opinião, está sendo o melhor time hoje em termos de preparação, porque acabou um dia desse o Campeonato Rondoniense 2025 e agora já vai começar daqui a praticamente 5 dias o 2026. Então o Porto Velho vem com um elenco muito forte, né? Como o jogador Digão aí, que já o goleiro de 2 metros e 3, salvo engano, o goleiro Digão tem 2 metros e 3 de altura, pega muito, defende muito e joga bem, né? E tem tanto no gol como tem a saída de bola também. É difícil o jogador ter uma saída de bola, mas o Digão parece estar ali com o toque de refinado de bola. Tem um time, um elenco tricampeão, podemos dizer assim. Jogadores que estão aí, que já ganharam 4 títulos, 3 títulos. Os últimos, esse elenco, nos últimos anos ganhou 3 títulos. Então é uma equipe que vem dando continuidade, né? Agora, o que preocupa? O trabalho que vem sendo feito no Porto Velho, de preparação, academia, questão visual, tratando da parte de olhos dos jogadores, tratando da parte de física, enfim, todo tipo de tratamento para jogadores de idade já que tem o Porto Velho. O trabalho está sendo preparado para isso. Então, assim, o que preocupa hoje, mas pode ser uma preocupação ou não para o Paulo Eduardo e para a comissão técnica, é a idade dos jogadores. É uma média alta a idade dos jogadores do Porto Velho. Chega aí em torno de 27, 28 anos, a média. Porto Velho tem jogadores de 30, 33 anos, 32 anos. Tem jogadores que nem o França, que já está com mais de 30 e mais de 33 anos. Então, Porto Velho é o mesmo elenco que tenta buscar aí, mais uma vez, a classificação para a final do Campeonato Rondoniense Série A deste ano de 2026. E o Esporte Clube Genos? O Esporte Clube Genos também, esse já tem um time jovem. O ano passado trabalhou, técnico, volta a ser novamente o Júnior Lopes. Jogadores jovens, alguns jogadores como Fernandinho, atacão meia Fernandinho, o goleiro Dida, são jogadores que vão reforçar a equipe do Genos. Mas é um elenco jovem, é um elenco com garotos aí, com jogadores, faixa de categorias de base, tem jogadores 1 ou 2 que vieram lá do futebol São Paulo, Rio de Janeiro, essa região, que vieram em parcerias para cá para defender a equipe do Genos. Então o Genos é uma equipe jovem. Vai dar liga esse time para quem está querendo chegar em busca de uma vaga numa competição nacional, numa Copa do Brasil, Ricardo? Lima, pelo fato de ser um time novo, né, de idade nova, é uma possibilidade muito boa, sim, porque o Genos, até porque o técnico quem está assistindo a TV tá vendo aí o Júnior Lopes, foi um grande jogador, então tem uma bagagem muito grande, tem um conhecimento e o know-how de futebol, né? De repente, o Genos pode vir sim ser uma grande surpresa aí e ser o campeão também do campeonato. Tá em aberto aí a situação, né? E o Rondoniense? Rondoniense Social Clube, o periquito lá do bairro Ulisses Guimarães. Volta à elite do futebol depois de alguns anos fora da primeira divisão do campeonato rondoniense, né? Essa base de jogadores aí também são jogadores novos, mas tem alguns jogadores com um pouco de experiência, digamos assim. São jogadores, a maioria que vieram do futebol mineiro. O técnico, o Eugênio Souza, tem toda a história lá no futebol mineiro, inclusive foi treinador do Ipatinga. Você viu que o Elcinho disse que trabalhou com ele. É um treinador experiente e que está nessa parceria. Veio aí numa parceria que foi feita entre o Antônio Tadeu e o Amarildo, que era da equipe do Ipatinga. Essa parceria já foi feita há 2 anos atrás, quando o Ipatinga veio aqui com o Amarildo e outras pessoas e disputaram o Sub-20, foram campeão e disputaram
a Copa do Brasil. Então agora estão voltando, mas para o profissional, né? E com essa garotada aí, com esses jogadores que estão pintando, aí quem sabe aí seja um time, aí já é o Barcelona, né? Seja um time que venha da liga para o campeonato rondoniense também. Mas o mais forte até agora, em termos de elenco, de experiência, continua desses três a equipe do Porto Velho. O quarto clube da capital é o Barcelona. O Barcelona fez sua pré-temporada praticamente não, toda na Bolívia, como tem sido nos últimos 2 anos. Jogadores que nem alguns jogadores que não tiveram em 2025 retornaram. Pelezinho retornou, aquele jogador rápido, né, que teve aí em 2025, que surpreendeu todo mundo, né, estava emprestado e agora retorna novamente, manteve uma base. O goleiro Evan, ex-Real Ariquemes, que teve no Porto Velho, e foi o goleiro titular da equipe do Barcelona esse ano passado, volta, está lá no elenco, né? Então, os jogadores chegaram sábado, a delegação chegou sábado aqui em Porto Velho e já fizeram treinos também, como você viu aí, algumas imagens do treino da equipe do Barcelona. Tá aí o Barcelona, treinou inclusive no ginásio, com essa questão de chuva aqui. O técnico, o Cristian Ocampo, né, é um boliviano e já é acostumado, já é o 3º ano que a equipe do Barcelona vai disputar o campeonato rondoniense. Em 2025, por ter sido vice-campeão em 2024, ele terminou disputando a Copa do Brasil o ano passado. Então, ganharam mais experiência ainda. Agora, o que vai acontecer nesse ano de 2026 é que ainda é uma incógnita, porque esse time só aparece faltando uma semana para o início do campeonato. Mas sempre veio forte. O ano passado não foi o mesmo, não teve o mesmo desempenho de 2024. Mas esse ano a promessa é que venha bem diferente, venha muito mais forte, porque uma das pretensões do Barcelona é a busca de uma das vagas nas competições nacionais, principalmente a Copa do Brasil. É onde vai dar um retorno financeiro bacana para ele também, né? Vem treinando forte, né? Vem com novidades e ao mesmo tempo vem com uma certa mistério, né, Lima? Vem com o mistério sim do... Não digo mistério porque a gente sabe, já você viu ali os jogadores, a maioria, né? Uhum. É a base do ano passado. Ainda tem o retorno de Pelezinho. Alguns desses jogadores ali, inclusive o ano passado tiveram aqui, mas tiveram machucados. Já devem ter se recuperado e aí a coisa muda de figura, né? Então, é bom ficar de olho na equipe do Barcelona, já na primeira rodada, que vai jogar fora. Daqui a pouquinho a gente vai ver a primeira rodada, com quem a equipe do Barcelona o Barcelona vai encarar na abertura do campeonato. Vamos até Ji-Paraná, porque o Galo da BR também está montando uma equipe boa, uma equipe forte. Primeiro começando pelo técnico Bruno Monteiro. Técnico Bruno Monteiro que chega mais uma vez, é a 3ª vez dele na equipe do Ji-Paraná. Das outras vezes chegou para tampar buraco, chegou na metade do campeonato, ou às vezes para disputar 2, 3 jogos. E agora não. Desde o mês de dezembro que ele já chegou, montou o elenco junto com a diretoria. Tem vários jogadores que vão estrear aqui no futebol rondoniense. Alguns jogadores que foram indicados pelo próprio Bruno Monteiro, fizeram um amistoso, que é esse vídeo que você está vendo aí, lá em Ariquemes, mas não pode ser considerado para uma análise muito clara, 10-2, você viu ali a ação do goleiro, mas enfim, vale como preparação, vale para que o técnico veja onde é que estão as suas deficiências, a parte tática da sua equipe, para ele montar e corrigir durante outros amistosos e durante os treinamentos. Então o Ji-Paraná é outro que vem forte, também em busca da vaga na Copa do Brasil. O ano 2024, o Ji-Paraná disputou a Copa do Brasil, que caiu no colo dele. Então agora é a vez
ir buscar essa vaga, mas buscar dentro do campeonato. Buscar jogando. Buscar jogando. E outra equipe que vai disputar, e agora nós vamos até Rolim de Moura, porque nós vamos falar da equipe do Guaporé, o Jacaré da Zona da Mata. E quem traz as informações de lá é o jornalista, nosso parceiro, nosso amigo, Dorli Schimmer, ele que é da Rádio Rondônia, também é narrador de rodeio, aliás, leiloeiro, né? E repórter esportivo da melhor categoria lá em Rolim de Moura. Dorli Schimmer, ele conversou com o treinador Márcio Parreiras. Vamos ouvir e vamos ver. É um time, né, muito técnico, um time que é experiente, um time que sabe propor o jogo, né? A gente tem nosso modelo de jogo. É um jogo muito difícil na estreia contra o Ji-Paraná, fora de casa. A gente conhece bem a equipe deles, né? E o trabalho do Bruno Monteiro. Mas a gente está bastante confiante, apesar de pouco tempo da pré-temporada, pela experiência do grupo e pela evolução física, a gente fazer um grande jogo lá, sair com resultado positivo. Fala pra gente, quem é esse elenco do Guaporé? O elenco do Guaporé é um elenco muito experiente, né? Por exemplo, o Luiz estava no Operário, eliminou o Esporte na Copa do Brasil, né? O Luiz qual posição? É o goleiro, né? Tem o Marlon, que jogou no Vasco, Criciúma, Juventude, Remo, Paysandu, um zagueiro experiente estava na Tuna. Tem o Daniel também, que foi campeão pelo Trem, zagueiro. Tem o lateral direito Léo Rossi também, já jogou pelo Remo, jogou no Pará, né? A gente tem o lateral esquerdo Ando, o Gaúcho já veio. Tem o Diego Hoffman, que também é do Sul, lateral esquerdo. Aí tem o Henrique Tiri, que era o capitão do Araruama, teve acesso no Rio seguido até a Série A, né? Campeão lá também. Tem o Edson, já trabalhou comigo, já trabalhou no Guaporé, foi campeão pela Rádio Quênia, o Edson Amorim. Temos o colombiano, um extremo rápido, né, que estava no Brasil, já teve passado por Curitiba e Portuguesa. O Mano, todo mundo já conhece, né, os credenciais. Tem o Ilco, base do Flamengo, Atlético Mineiro e o Amazonas, estavam no ano passado quando ele foi campeão. Temos o Marquinhos, que foi campeão comigo no Atlético Acreano, né? Jogou Série C pelo Atlético, aquele time mágico do Atlético. Estava no Independência, foi campeão esse ano também, Marquinhos, meia. Temos o Matheus, foi campeão comigo agora no Porto Velho e no volante, meia, né? Com mais um 8 assim, box. E foi campeão na União do Tocantins agora, também esse ano. É um time bastante gente, compeiro, um time que está acostumado a levantar a taça. Agora eu queria uma análise sua, você conhece bem a história do futebol de Rondônia, o elenco, é campeão com o Porto Velho, que é um time que tem feito bastante investimentos, mas o Guaporé não tem ficado para trás nessa questão de investimentos. E o torcedor de Rolim de Moura sonha com o título. Será que esse título vem em 2026? A gente não representa só o Guaporé, né? Sim, a cidade de Rolim de Moura, que nunca foi campeão, né? Eu já tive experiência de ser campeão 2 vezes aqui em Rondônia, né? 23, 24 pelo Porto Velho. É um campeonato muito difícil, um campeonato de força. Evoluiu muito, né? Você pega hoje a estrutura do Porto Velho, Guaporé, Ji-Paraná, Barcelona, União Cacoalense, Rondoniense tem o CT, o Gena é tradicional. Então é um campeonato difícil, aí tem que estudar bastante equipe, onde a gente vem com uma equipe muito grande de análise de desempenho. Também o Vinícius trabalha à distância, o Vitor aqui com a gente. Então a gente sabe, principalmente a estreia, então pega um Campo Grande, tem o programa do clima de chuva e sol, né? Então a gente montamos uma equipe dentro desse contexto. Então tá aí, Ricardo, você ouviu aí atentamente o técnico, o Márcio Parreiras, e o Márcio disse aí com todas as letras, é um time muito experiente, um time onde você pode fazer uma análise. Falou do Marlon, ex-Vasco, né? Jogadores com forte, passagem, né? grandes times, né, Limão? Então o Guaporé tá vindo aí com um time maço, né? Os jogadores com nome e renome, porque jogadores com passagem de times por peso. Então, o Guaporé pode vir aí também e pode surpreender pelo elenco, um elenco muito forte. E o técnico vai saber montar. Tem um treinador que já conhece o futebol rondoniense. O técnico vai saber montar o time bacana e sem contar, Lima, também que jogadores já passaram na mão dele. Já foram atleta deles, né? Não, já jogaram algumas vezes juntos. Vários jogadores foram indicados, inclusive, pelo próprio Márcio. Isso.
né? Então o Guaporé montou uma boa equipe e atrativo. O que é que motivou a equipe do Guaporé? O Guaporé, até o ano passado, e eu estive lá, conversei com o Julinho é o filho do seu Júlio Gazelli, que é o fundador e hoje é o presidente de honra, o Julinho, que é o presidente da equipe, e tinha muito interesse na Série D não. Dá prejuízo e tal. Mas quando a CBF divulgou o calendário para o ano 2026, a partir de agora, e mostrou que o vice-campeão também tinha vaga na Copa Norte, tinha vaga na na Série D e na Copa do Brasil, você vai abrir mão, você vai entregar de mão beijada uma vaga de uma Série D no Campeonato Brasileiro para outra equipe? O que você receber, o que você ganhar na Copa do Brasil, é 1 milhão, cara. Dá para você montar uma equipe para disputar pelo menos a primeira fase da Série D. E a Série D na sua primeira fase, ela tem cota. Ela tem cota. Então se você juntar a Copa do Brasil com a Série D, dá em torno de quase mais de 1,5 milhão. Então dá para você disputar essas competições. Dá uma alavancada muito boa em qualquer time, né? Então o Julinho mudou de ideia, acredito nisso, porque eu ouvi dele, a gente conversando lá, e ele disse que não tinha interesse na Série D, mas depois acredito que, pensando bem, analisando bem, eles chegaram a um denominador comum que vale a pena sim disputar a Série D, por que não? Disputar a Copa Norte, por que não? É o direito, a vaga é deles. Então, é buscar um pouco da parte financeira para fazer a logística todinha, né, desses campeonatos. E aí você vai ter um campeonato, você vai ter disputa, vamos lá, até mês de agosto, por aí, com o profissional. Então você já fica com a base praticamente montada para o outro ano. Se você conseguir esse ano vencer, chegar na Copa do Brasil, ganhar uma vaga na Série D, já é a base da estrutura, porque você já tem 1 milhão para disputar esse ano. 1,5 milhão. Se você ganhar o campeonato novamente esse ano, você já vai para 3 milhões. Tá aí o Porto Velho. Nesses últimos anos, e eu falo porque a gente tem conhecimento, já faturou quase 10 milhões de reais. Só de Copa do Brasil, Série D, Copa Verde. Agora, o que fazem eu não sei, problema deles. Mas que os valores são esses, são. Só de Copa do Brasil, Série D, já faturaram quase 10 milhões. Bota na ponta do papel. Se quiser, eu trago aqui os valores dessas 4 disputas da Copa do Brasil, Série D e Copa Norte, que era Copa Verde. Né? Isso não é problema meu. Bom é para o Porto Velho, que já faturou esses valores. E por isso está montando esse time aí que montou. Né? Está mantendo essa base deles aí com essa grande estrutura. Então o Guaporé também está montando essa estrutura para a disputa do campeonato rondoniense. Claro, e é óbvio, com o pensamento de ganhar mais uma vez uma vaga na Copa do Brasil para 2027. Certo? Óbvio, consequentemente, Série D, né? E o bom pro rondoniense já está chegando, né? Daqui a 5 dias já vão ter jogos dentro do campeonato rondoniense. Você que está nos ouvindo. Mas antes da gente chegar lá na primeira rodada, o Dorli também conversou com o presidente, fundador, Júlio Gazelli. Quero que você escute também, você torcedor, você que nos acompanha, escute com atenção o que disse o Júlio Gazelli. O time do estadual, para a disputa das competições nacionais, vem mais novidades. É isso mesmo, Dorli? Estamos com o fundador do Guaporé Futebol Clube, Dr. Antônio Júlio Gazelli. Este ano a temporada cheia, agenda jogos, tabela CBF, Copa do Brasil. O que o torcedor pode esperar do Guaporé? Olha, o elenco atual pode esperar muita luta, são jogadores experientes, né, porque isso exige não só o campeonato de Rondônia, ele aumentou muito o nível, o campeonato, e estamos na Copa Brasil. E então a Copa Brasil, ela exige jogadores experientes. Então o elenco tem isso de forte.
Acredito que vamos fazer um bom campeonato e temos o objetivo de chegar à terceira fase da Copa Brasil e melhorar o ranking do futebol de Rondônia, né? Não só para o Guaporé. Isso é importante. E na Série D, a mesma coisa. Né? São campeonatos difíceis. Ainda no final do campeonato estadual, pretendemos trazer novos jogadores para reforçar mais ainda o elenco. Sobre essa definição do elenco, queria que você falasse sobre o elenco, como você fez para poder apresentar esse elenco, qual foi o critério que o senhor usou para a contratação desse elenco que inicia o campeonato? O critério número 1 escolhido junto com o Márcio Parreira, eu e o Julinho, foi jogadores mesmo com experiência no futebol brasileiro, né? Temos aí o Marlon, o Léo Rosa, o goleiro Luiz Henrique, muito experiente, porque são campeonatos difíceis, então precisamos de jogadores com talento, experiência, com bom histórico nos clubes que passaram, nós ligamos com os clubes que eles estiveram, então estamos muito confiantes. Legal, muito obrigado. Boa sorte. O Júlio Gazelli. Né? Você ouviu o homem? Eu vi, o homem tá vindo com o time bom, muito bom aí. E não só pro Campeonato Rondoniense, já avisando também aí a Copa do Brasil, né? Que o homem também tá participando lá com o time dele na Copa do Brasil. E aí tá querendo passar de fase, que passando din-din no bolso, e o presidente tá com uma ambição e com os olhos no futuro, né? Desses campeonatos rondonienses e da Copa do Brasil aí, que tem tudo para passar de fase aqui pelo Rondoniense e automaticamente passar para 2027 e também continuar na Copa do Brasil. E o Campeonato Rondoniense, contagem regressiva, 5 dias. Sábado começa o Campeonato Rondoniense, a Federação de Futebol do Estado de Rondônia, através do presidente Heitor Costa, do vice Bruno Costa, do diretor de competições, o Almir Bellarmino, o administrativo Fabrício, todo o staff da Federação de Futebol. Essa semana está sendo uma correria para deixar tudo certinho, prontinho. Os laudos dos estádios as equipes já devem estar entregando, né, porque só entregam no limite da data de começar o campeonato, né? Mas a gente acredita que vai ser um dos melhores campeonatos rondonienses. Esse ano o Rondoniense Sicredi 2026 permanece, porque o ano passado também foi o Sicredi que patrocinou o campeonato Rondoniense Série A. Vamos ver a primeira rodada do campeonato? Está aí na tela para você a primeira rodada do campeonato rondoniense, que começa no próximo sábado com 2 jogos, né? E teremos aí no domingo o encerramento com 3 jogos. O Genos é a equipe que folga no campeonato, nessa primeira rodada que acontece no final de semana. Dia 17 e 18 estão programados aí os jogos da primeira rodada do campeonato rondoniense Série A Sicredi 2026. Daqui a pouquinho o Josmar está procurando ali, está botando na tela para você que está nos acompanhando pela TV poder ver a tabela. Está aí a tabela. Ricardo, dia 17, Porto Velho e Rondoniense. Porto Velho e Rondoniense. Aí aonde? É no estádio Luiz Ferreira, né? O estádio Luiz Ferreira vai receber ali do dia 17 às 15 horas e 30 minutos. O Rondoniense, que a gente citou agora, está vindo forte, né? Olha, um detalhe ainda com esses horários, um detalhe com esses horários aí, é que de hoje para amanhã, a federação deve fazer ainda algumas mudanças, né? Esse horário de 15h30, se a iluminação estiver pronta, eu acredito que esse jogo não vai ser 15h30. Esse jogo vai para 17 horas, pelo menos o mínimo, né? Mas a princípio está marcado para sábado, 3h30 da tarde,
Porto Velho e Rondoniense, abrindo o campeonato Rondoniense 2026. Também no sábado, lá no estádio Aglair Tonelli. Não, nós estamos a definir ainda o local, né? Não, já está definido o local, certinho? O Aglair Tonelli. Eu tive uma conversa, sexta-feira eu coloquei aqui, né, que houve um consenso e eles estão definindo lá e acredito, mostramos até imagens aqui da limpeza, do estádio e tal, acredito que vai estar confirmado, ali está a definir na tabela, mas o Aglair Tonelli será o local do jogo entre União, olhando a equipe do Barcelona vai estrear, contra a equipe do Barcelona. Agora, quem é esse time do União? Ninguém sabe, ninguém viu, treinador, pode ser essa equipe, o Sub-20, uma parte desse Sub-20, treinador pode ser o Pedrinho, que estava lá com o Sub-20, enfim, ninguém sabe ainda nada, inclusive a própria imprensa lá de Cacoal também não tem informação da equipe do União Cacoalense. E no domingo, para fechar a rodada, Ji-Paraná e Guaporé, lá no Biancão, dia 18 de janeiro. 15h30 também, 3h30 da tarde, esses jogos marcados. Então, só para fechar aqui o programa, sábado, contagem regressiva, Porto Velho e Rondoniense, União Cacoalense, Barcelona, Ji-Paraná e a equipe do Guaporé. É a rodada de abertura com os Genos folgando nessa primeira rodada. Chegamos ao final do programa de hoje, né? Mais um programa, o segundo programa que estamos chegando ao final. Suas despedidas, Ricardo Adir. Pessoal que está aí na nossa sintonia, na escuta da Rota Musical Brasil, né? Um abraço, uma boa noite, uma semana abençoada a todos. E quem quiser mandar mensagem a partir de hoje, que está nos ouvindo pela rádio e nos vendo na TV, é o 99334-6813. 99334-6813. Você manda mensagem ou de voz ou escrito. Nós vamos ouvir a sua sugestão, o seu placar. Pode até, se você for do Guaporé, estiver nos ouvindo, do União Cacoalense, quiser mandar um resultado aí, a gente vai estar lendo também aqui, Lima. Quero agradecer também a todos aqueles que se manifestaram lá nas redes sociais, nos parabenizando, outros com palavras motivacional, né, acreditando no programa, dizendo que esse é o programa que as informações têm que ser dessa forma do nosso futebol. Para você que se manifestou, meus conterrâneos, muitos lá do Nordeste se manifestaram, meu amigo Wildo Goleiro, Gilmar, Orlando, enfim, vários outros, não quero citar nomes aqui, senão vou me perder e aí vão me crucificar. Mas muito obrigado a cada um que se manifestou com relação ao nosso programa. Esse vai ser a forma de nós apresentarmos o programa. Falando do nosso futebol, falando do esporte de Rondônia, falando de outras modalidades também. Daqui a pouco a gente vai trazer, inclusive, informação de resultados aí de fora do estado, corridas também, pessoal que faz a parte de atletismo, enfim, a gente vai trazer muitas informações aqui no programa Show do Esporte na Rota Musical Brasil. 20h34, final do programa de hoje. Um abraço a todos, fiquem na paz. Encontro marcado sexta-feira, mesmo horário, 19h. A você que nos assistiu, que nos acompanhou pelo rádio, nosso muito obrigado. A você que vai ainda nos acompanhar, também fica aqui o nosso agradecimento. Um abraço e até sexta-feira, se Deus quiser. Beleza!